Duas guerras em curso preparando uma terceira, por Daniel Vaz de Carvalho. A guerra na Ucrânia configura mais uma derrota dos Estados Unidos, OTAN e União Europeia. Os mídias pararam de apresentar as ficções de Kiev como estratégia, tudo ou quase o que andaram a dizer ao longo do tempo esvaziou-se como balão furado. A Ucrânia perdeu 350 mil soldados, centenas de tanques. A contraofensiva triunfalmente alardeada. Na OTAN, as ameaças do fantoche Zelensky e do Stoltenberg foram um trágico fracasso cujas perdas em 4 meses atingiram 75 mil soldados. E continua porque o Império não sabe o que sejam negociações. A própria existência do Estado está em causa se não continuar a ser financiado pelos Estados Unidos, União Europeia e OTAN, o que neste momento é muito complicado. Na Palestina, o ataque do Hamas é mais uma guerra não provocada. Os milcons no poder nos Estados Unidos, através de um incapacitado Biden, conseguiram, por agora, unir atrás de si uma maioria política, recusando qualquer forma de negociações para pôr em prática as resoluções da ONU. Enveredaram mais uma vez pelo caminho do apoio total à guerra e a Israel, criando mais encargos financeiros e militares sobre a economia à beira da recessão e submetem ao endividamento do Estado, empresas e famílias. Os bombardeamentos sobre Gaza continuam, quarteirões inteiros tornados escombros, 1,5 milhões de pessoas forçadas a fugir de suas casas. Porém, o Hamas continua a lançar mísseis sobre cidades israelenses, inclusivamente Tel Aviv, dispondo de uma rede de subterrâneos onde armazena munições, armas e abastecimentos. Os soldados israelenses mortos desde o início do conflito em 22/10/307, o ataque do Hamas teria provocado até 1.300 mortos e 3.000 feridos. Do lado palestino, com a intensificação dos bombardeamentos sobre Gaza, em 22/10, o número de mortos atingia 4.651, havendo 14.245 feridos, além de 69 mortos e 1.300 feridos na Cisjordânia. De acordo com as Forças Armadas israelenses, há 212 reféns e prisioneiros em Gaza. O Hamas confirma a morte de 22 reféns em resultado de ataques israelenses. Assim que tivermos condições adequadas, poderemos libertar os estrangeiros. O Hamas libertou, entretanto, algumas mulheres e crianças. Os palestinos não têm qualquer hipótese de derrotar Israel militarmente, mas Israel dificilmente pode aniquilar a resistência palestina. O objetivo do Hamas não é vencer militarmente, mas envolver os Estados Unidos, o Irã, a Turquia, a Arábia Saudita, China e Rússia em busca de uma solução política. Tudo depende dos apoios que o Hamas mobiliza e das ações que daí resultarem. Se não for apoiado com a abertura de frentes a norte e anular o bloqueio com menores ou maiores pesos de Israel, Gaza será ocupada e anexada, procedendo Israel a uma limpeza étnica e expulsão da maior parte dos remanescentes. O principal problema em Gaza, para além dos bombardeamentos, é o da logística. Não se sabe quantos dias as suas reservas materiais durarão, nem como serão abastecidos, atendendo ao bloqueio, incluindo alimentos, água, energia e mesmo medicamentos. Os bombardeamentos das forças armadas israelenses destruíram armazéns com alimentos e bens essenciais, havendo uma escassez aguda de medicamentos e sérios problemas para entregar aos hospitais. Para destruir o Hamas, Israel terá de pagar um elevado preço humano e material. Entre as ruínas que criou e os subterrâneos do Hamas, o tempo também não está a favor de Israel. O Irã, o Hezbollah e a generalidade dos países árabes fizeram declarações de apoio e apontaram linhas vermelhas, tais como Israel tentar ocupar Gaza e expulsar a população palestina. Na Cisjordânia, em campos de refugiados, o Hamas mobiliza-se. Que solução tem o governo israelense para isso? Pergunta. E até o fim com seus 2.000 tanques e envolver os Estados Unidos? Pergunta. Caminhões de socorro foram sujeitos a ataques de aviso. Foram feridos trabalhadores egípcios com estilhaços. Israel ameaçou bombardear os caminhões que transportam nada mais do que ligaduras, bolsos de sangue e antibióticos, o que é um crime de guerra. Médicos do Corpo Médico e do Crescente Vermelho egípcio foram mortos. O cenário de indignação anti-Hamas foi desde logo criado com bebês decapitados. Entre aspas, a partir daqui o extermínio de palestinos estava justificado, incluindo bebês palestinos. Repetia-se a mentira da destruição de incubadoras no Kuwait pelos iraquianos. Embora a CNN informasse que Israel não confirmou aos Estados Unidos nenhum caso de decapitação de crianças pelo Hamas, os mídias não se preocuparam em corrigir a informação, pela qual comentadores, entre aspas, foram para a mídia aliar o ódio racista quando nem sequer pelos mortos de pessoal da ONU, pelos bombardeamentos de Israel se indignam.
O que é espantoso é esta alegação ser tomada de imediato como verdade, sem preocupações de confirmação ou memória, e, pelo contrário, no bombardeamento do hospital, a versão israelense da responsabilidade de Cid Ramais ser imediatamente validada quando muito requerendo uma investigação independente. A norte tem se intensificado os confrontos entre o Hezbollah e as forças armadas de Israel. O Hezbollah afirma ter destruído blindados, causando baixas, atacando várias localidades e obrigando as forças armadas de Israel a evacuar 14 localidades no norte de Israel. O Hezbollah é um adversário muito complicado, dada a profundidade de campo que dispõe o seu potencial bélico, que inclui mísseis com alcance superior a 150 km, mísseis guiados antitanque, drones iranianos com largas dezenas de milhares de efetivos, não tem problemas logísticos e pode ainda dispor de milhares de militantes com a experiência do Iraque, Síria e Iêmen. O Hezbollah cria a Israel uma grave crise de segurança, obrigando-a a lutar tanto no Líbano quanto em Gaza e enfrentar um levantamento na Cisjordânia. Israel não conseguirá repelir ou dominar o Hezbollah sozinho. A sua existência só pode ser garantida com o apoio militar dos Estados Unidos. Porém, o bloqueio total de Gaza, entre aspas, interrompendo o fornecimento de bens essenciais ao enclave já antes sitiado, é pelo direito internacional crime de guerra, justificando a intervenção do Hezbollah. A solução final de Netanyahu. A declaração de Netanyahu é a solução final da causa palestina, começando pelo holocausto palestino em Gaza, tratando depois de incorporar a Cisjordânia com o estatuto a definir e prosseguir ações contra a Síria, Líbano e Irã. Inimigo número 1 de Israel, que os Estados Unidos querem abater. Os Estados Unidos já lá estão com um grupo de combate do porta-aviões Gerald Ford. Aqui se juntou o Dwight Eisenhower e um corpo de marinhas. Para Netanyahu, a resposta militar de Israel ao Hamas mudará o Oriente Médio. É uma oportunidade para remodelar a arquitetura regional. Certamente o que ele arrisca é, com toda a probabilidade, a reconfiguração política e territorial de Israel. A situação que prevalecia na região nunca funcionou, mas a extrema-direita israelita quer levá-la para além dos limites da criminalidade de guerra. Isto tem o apoio de Biden, os Estados Unidos estarão ao lado de Israel hoje, amanhã e sempre. Para os newcons é a oportunidade de reforçar o seu poder e recuperar os seus objetivos de reconfigurar o Médio Oriente. O primeiro contexto a referir ao fato de Israel reivindicar o espaço palestino como pertencente ao povo judaico por direito histórico. Os judeus foram expulsos pelos romanos nos anos 70. Não é por serem judeus, europeus, americanos ou africanos que têm o direito àquele espaço. Invocar esse direito a assumir uma guerra religiosa e quanto a direitos históricos é um disparate total. Se analisasse o ADN das populações israelenses e palestinas, irá verificar-se que os descendentes dos antigos semitas são os que permanecem no território, isto é, os palestinos, como salvo a judia Anna Singres recordou. O ataque palestino é tomado como uma revolta de escravos. A eles não se aplicam nem a Convenção de Genebra, nem qualquer princípio moral. As provocações de Israel em Jerusalém mais uma vez, contra deliberações da ONU, foram vistas com indiferença quando muito temia-se a reação dos palestinos, que seria sempre criticada, pois não lhes é dado o direito de resistência. A situação atual mostra a inutilidade de dezenas de anos de ataques e repressão sobre a população palestina e crise de guerra. O martírio do povo palestino dava um longo livro, recorda-se apenas dos massacres de Sabra e Shatila. Dizer que o Hamas é terrorista não adianta. O termo terrorista é utilizado ao sabor de interesses. Também os resistentes antinazis eram considerados terroristas pela Gestapo e o SS. O presidente de Israel, Isaac Herzog, diz que não há civis inocentes em Gaza. Todos os cidadãos de Gaza são responsáveis pelo ataque perpetrado pelo Hamas, algo que os nazis só diziam em privado. Os Estados Unidos apoiam e desprezam os pedidos de cessar-fogo e negociações. Na ONU, votaram contra o apoio humanitário, recusaram criticar as ações militares israelenses e denunciaram os pedidos de desescalada repugnantes. Para Israel, os palestinos são animais humanos e vão ser tratados como tal. A frase do ministro da Defesa de Israel é simplesmente desprezível. A sua arrogância racista não lhe dá para ver que todos os humanos são animais, os israelenses também. Mesmo que se considere o povo eleito, se tratasse os cães como tem tratado os palestinos, há muita comunidade internacional os tinha ostracizado.
Entre 2008 e 2020, Israel matou 5.590 palestinos. Os palestinos mataram 251 israelenses. Em 2017, os palestinos fizeram 174 vítimas, mortos e feridos. Em 2018, 130. Os israelenses fizeram em 2017 8.526 vítimas e em 2018 31.558 vítimas. Este nível de retaliação só tem paralelo com as dos nazis sobre a população civil por ações dos resistentes. Os ataques de Israel ao longo do tempo, milhares de palestinos foram mortos, incluindo muitas crianças. Dezenas de milhares de habitações e escolas foram destruídas, cuja reconstrução foi impossível devido ao cerco de Israel. Em 2008, o ataque envolveu o uso de armamento proibido, como fósforo. Em 2014, Israel matou 2.100 palestinos, incluindo 1.462 civis e perto de 500 crianças. Durante o ataque chamado Operação Margem Protetora, cerca de 11 mil palestinos ficaram feridos, 20 mil casas foram destruídos e meio milhão de pessoas foram deslocadas. Ataques indiscriminados e desproporcionais sobre populações civis desarmadas constituem crime de guerra, mesmo em resposta à ação terrorista. O hospital Ali Al-Arabi em Gaza foi atacado, provocando uma das maiores catástrofes humanas em guerras. Mas os animais palestinos, entre aspas, nova espécie declarada por Israel, parece não merecer mais do que direitos humanos dos Estados Unidos. A exigência de Israel de evacuar hospitais do norte da faixa de Gaza equivale a uma sentença de morte para os doentes e feridos, diz OMS. Para a Unicef, a deslocação de populações em Gaza provocará crise humanitária. Neste momento, os países árabes avisaram Israel e os Estados Unidos que tal não seria permitido. A operação israelense de Gaza pode resultar em genocídio, disse a Liga dos Estados Árabes e a União Africana em um comunicado conjunto, exigindo um cessar-fogo imediato em Gaza e um esforço internacional para fornecer assistência humanitária aos palestinos. O exército israelense, depois de décadas a realizar ações punitivas, por vezes contra adolescentes a atirarem pedras, agora tem pela frente Hamas em confrontos com muitos riscos e lhes custarão também muitas vidas. Israel já demonstrou importância à Ucrânia, tendo pedido aos Estados Unidos o seu reabastecimento, exceto que Israel dispõe de elevada produção militar própria, mas um conjunto de 170 mil forças regulares Israel convocou. Além dos 170 mil forças regulares, Israel convocou 360 mil reservistas. A ausência desta força de trabalho coloca a economia em sérias dificuldades. Internamente, o apoio à guerra não é inquestionável. De acordo com uma sondagem da Dialogue Center, 86% dos entrevistados atribuem o ataque surpresa do Hamas à liderança israelense. 56% dos inquiridos indicaram que Netanyahu deve abandonar o cargo no final da guerra. Israel, além dos Estados Unidos, União Europeia, OTAN, Austrália e pouco mais, não tem apoios. Mesmo nestes países, incluindo os Estados Unidos, ocorrem protestos em apoio à Palestina. Em alguns países, as manifestações foram atacadas pelas forças policiais e pretendem criminalizar estes apoios. O decreto desses países é quase total no sul global. Israel pretende aniquilar o Hamas e expulsar a maior parte dos 2,3 milhões de palestinos e ocupar o território. Aqui teve já um primeiro revés, com a oposição dos países árabes, que se recusaram a aceitar refugiados, considerando esta questão uma linha vermelha. Teve outro revés, quando os países árabes, apoiados pela ONU com a presença do SG em Rafah, exigiram a abertura imediata da passagem para bens humanitários. No menor revés é o apoio dos Estados Unidos esfumar-se. Segundo uma sondagem da CBS, nos Estados Unidos, 50% acham que deve cessar o apoio a Israel, quase 60% acham que deve ser enviada ajuda humanitária a Gaza. 411 funcionários do Congresso divulgaram uma carta para que os seus chefes peçam um cessar-fogo. Protesto idêntico verifica-se no Departamento de Estado. Israel atirou-se para uma situação difícil. Não iniciar uma operação terrestre significa mostrar fraqueza. As ameaças extremas transparecem como histeria e desorientação. Lançar uma operação terrestre corre o risco de atrair o Irã e o Hezbollah para a situação e transformar o conflito numa guerra regional. Nesse sentido, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano visita os países da região. A solução final, entre aspas, da extrema-direita israelense, na realidade, arrasta-se para uma guerra prolongada, que Israel não conseguirá vencer sozinho. A sua existência só pode ser garantida com o apoio direto dos Estados Unidos, não apenas com armas e munições, mas também com tropas. O risco é, portanto, os Estados Unidos envolverem-se numa guerra com o Irã para defender Israel, o que muito dificilmente deixaria a Rússia indiferente.
e mesmo a China atendendo aos laços comerciais, estratégicos e militares do Irã com estes países. O aviso vem do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Se os crimes do regime sionista continuarem, ninguém poderá deter os muçulmanos e as forças de resistência. Nesse contexto, o Hezbollah afirma intervir se uma operação terrestre começar. O Hezbollah afirma intervir se uma operação terrestre começar em Gaza, tendo Israel uma guerra em duas frentes e um aumento do número de ataques às suas cidades. Há quem reconhecer que a vida dos palestinos é uma história trágica de miséria e de violência. Além de Gaza, a Cisjordânia é ocupada por forças israelenses que controlam a vida dos palestinos, privados de liberdades fundamentais, e onde, desde o início deste conflito, cerca de 1.000 pessoas foram presas. As ações de Israel dificilmente deixarão de ter graves consequências para si, para os que os apoiam, quer os Estados queiram, quer não. Estão em cima da mesa cerca de 140 resoluções da ONU que Israel não cumpriu, prevendo a criação de um Estado palestino independente dentro das fronteiras de 1967, com sua capital em Jerusalém Oriental, e em segurança a par com Israel. Sem esta solução, esta guerra sem fim começou há 75 anos, pode agravar-se drasticamente se o Hezbollah, apoiado pelo Irã, intervir para contrariar os crimes que Israel, apoiado pelo Ocidente, continua a praticar. Duas guerras em curso, preparando uma terceira, por Daniel Vaz de Carvalho.